posso clamar, pela fé posso enxergar. Muito bom dia, o programa Restaurando Vidas começa agora e quer levar até você uma palavra de fé, esperança e amor. Eu quero fazer uma pergunta para você. É possível ser alguém especial, diferente, num mundo tão corrupto, tão degradado nos seus valores? Será que é mais fácil se amoldar ao mundo ou manter-se firme? Para se manter firme, é necessário ter uma postura como a de Noé. Noé andava com Deus. Eu quero ler um versículo que se encontra em Gênesis capítulo 6, verso 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé, ele não tomou gosto pelo mundo, ele não se adaptou às circunstâncias que o mundo dizia. O mundo estava corrompido, o Senhor estava triste com as decisões que os homens tomavam, como eles agiam e pensavam. Ele quis até exterminar e exterminou através do dilúvio, mas Noé foi poupado junto com a sua família porque era um homem íntegro. Noé não tomou a forma do mundo. Hoje o mundo tem ditado regras, hoje o mundo tem tentado colocar valores dentro da sua casa. Você se mantém firme? Eu quero afirmar que você não vai resistir, a não ser que você esteja o quê? Dentro da palavra de Deus. Noé era íntegro, inteiro, era justo e ele andava com Deus. Você tem andado com Deus? Você tem amado e desejado a sua palavra? Pois só assim você será preservado daquilo que esse mundo maligno tem ditado, as normas e os costumes para os nossos familiares. Que Deus te abençoe. Tome uma posição hoje, uma posição de servir a Deus em primeiro lugar. Eu quero conversar hoje com Maristela Amorim Gândara. Maristela tem um testemunho fantástico de conversão, um testemunho onde Deus, pela sua graça, transformou o viver dela. Vamos então a essa entrevista. Posso clamar, pela fé posso enxergar. É com grande privilégio que eu recebo no programa Restaurando Vidas a minha irmã em Cristo, Maristela Amorim Gândara. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Senhor, pastor. Então quer dizer que hoje eu estou com uma pessoa mais para cima de Belo Horizonte um pouquinho? É. Aonde? No leste de Minas. Leste Ipatinga. de Minas. Ipatinga, Cidade nascida lá? Nascida lá. Há 40 anos. Há 40 anos. Irmã, e a senhora nasceu num lar, num berço cristão? Um berço cristão, né, princípios católicos, né, minha mãe muito católica, princípios de catequese, nós fomos catequizados. Foram criados mesmo? Nos princípios, nos valores cristãos, pastor. Iam à igreja, faziam Sim, aquilo que era necessário fazer. Tudo necessário, do jeito que mandava. E o lar era bem equilibrado em questão de equilibrado, valores? Muito. Família muito simples, família muito pobre. Meus pais vieram do interior de Santa Rita do Tueta. Muito pobre, muita pobreza, né? Então, nós fomos criados dentro daquilo que o mais importante era o ser. O ser. Né? E não o ter. Então, isso foi muito bom. Hoje Passar tá as difícil, dificuldades, né? Hoje, as gerações, essa geração não tem noção do que nós passamos, né? Com 13 anos eu trabalhava fora. E os pais também deixam os filhos órfãos, né? Porque os dois vão para o trabalho, ganham dinheiro. A estrutura da família está toda aí. Tá. Né? Irmã, e como é que foi desenvolvendo a sua vida, a sua infância, adolescência? A minha infância foi muito tranquila. Quando eu estava com 10 anos de idade, o meu pai foi para a igreja evangélica. Ele foi o primeiro? Foi o primeiro, a Batista tradicional, primeira igreja batista de Ipatinga. E eu, como muito agarrada nele, muito apegada, eu fui junto. Então, eu conheci a escola dominical, eu já gostava muito de catequese. Então, foi só um pulo, né? Foi um crescer, porque eu interessei muito pela escola dominical por causa do conteúdo que tinha. Então, ali eu já comecei a caminhar na igreja evangélica. Mas aos 12 anos eu passei pelas águas já. A senhora tocou num assunto muito importante e tem pessoas que nos assistem e não sabem talvez o que seja uma escola dominical. Sim. Eu queria que a senhora desse uma palavrinha rápida. Eu costumo até dizer que se você tiver que escolher para ir na casa do Senhor um dia, vá na escola bíblica dominical. Porque é onde a gente aprende. Na verdade, hoje a igreja brasileira
ela perdeu muito isso. São pouquíssimas que têm uma escola bíblica dominical com fundamento bíblico, com base na palavra de Deus. Então, onde eu posso dizer que eu cresci foi na escola bíblica dominical. Então, foi onde eu comecei minha caminhada com o Senhor. Ali tem uma oportunidade de você também tirar suas dúvidas, de você buscar ali entendimento na palavra, né? Sim, desde então, como nós temos 2 filhas, desde que nasceram, nós já implantamos isso nelas. Que a escola bíblica dominical, quantas vezes tirava elas da cama com sono, mas não deixava. Sempre levei. E nós temos colhido disso. Amém. Graças a Deus. Com quantos anos a senhora teve um encontro verdadeiro com o Senhor? Eu digo que com 11 anos. Foi um encontro verdadeiro com o Senhor. Como é que foi isso? Eu estava muito interessada na palavra. Foi pela palavra. Eu esperava meu pai chegar da Uzi Minas, trabalhava de turno, o pai era peão. E eu esperava ele chegar porque ele era a pessoa mais próxima de mim para trazer Jesus para mim. E eu estava começando a ler a palavra, ler, e em algumas coisas eu não conseguia entender. Eu me lembro que eu esperava ele chegar, às vezes de uniforme sujo. Ô pai, eu li isso aqui e não consegui entender. O que quer dizer? Aquilo ali foi a minha conversão. Já teve a palavra foi me convertendo. Estava com fome da palavra? Muita fome, muita vontade de conhecer sede, o Deus que você estava começando a servir? Muitas experiências com o Senhor partiram daí. E aí chegou um momento, você viu o seu estado de pecado e viu a glória de Deus. Exatamente. Eu queria estar na presença dele todo o tempo. Aos 12 anos eu entendi que era o batismo nas águas, desci as águas. Eu fui muito precoce em todo o meu entendimento. Aos 12 anos tive um chamado específico para missões. E meu coração já ardia por missões. Eu queria tocar num assunto que hoje as igrejas parecem que não estão orientando mais sobre o batismo nas águas. Você crê e batiza, crê e batiza, crê e batiza. A senhora concorda com isso? Claro que não. 2 coisas que Jesus instituiu na sua igreja: o batismo nas águas e a Santa Ceia. São 2 elementos de culto muito importantes. Só que tem pessoas hoje batizando sem nenhum conhecimento do que é isso, do que é morrer, do que é ser sepultado para este mundo. E entender que a mensagem de Cristo dali para frente é tudo que importa. Então, às vezes, já vi pessoas passar pelo batismo nas águas para ser membro, para poder casar. Simplesmente para isso. Então, acaba sendo só mais um membro de igreja. Então, nós devemos levar com mais seriedade, né? Tá, tem que entender. Agora, irmã, a senhora se batizou, então, e depois continuou firme por quanto tempo? Pois é aí que está o problema. Aos 13 anos de idade, eu tive meu contato com o mundo, né? Como só era eu na minha casa, servindo ao Senhor com meu pai, as pessoas, os amigos, os primos, pessoas queridas, próximas, não eram. E eu fui uma adolescente que chamava muita atenção, eu fui muito bonita na adolescência. Então, minha prima, amiga, dizia que era um desperdício servir a Jesus naquela época, sendo bonita. E aquilo, com aquele conceito, mexeu com o ego. E ganhei um concurso de garota verão na cidade, na época, aos 13 anos de idade. Então, eu fui muito induzida. Eu falo que a palavra fala, a má conversação corrompe o bom costume, corrompe. A influência é muito grande. Então, se o seu filho recebe influência nessa época, a perda da identidade é muito séria. Então, eu perdi uma identidade com Cristo dos 13 anos. E foi muito difícil. O que mais doía em mim, estar no mundo, é saber que eu tinha provado de uma água limpa. E agora eu estava bebendo de uma água suja. Isso te acusava? De vez em quando o Espírito Santo acendia um alerta para você? Eu tinha vergonha de levar a Bíblia para a igreja, das pessoas terem me visto no mundo, num show, numa boate, num barzinho, e no outro dia carregar uma Bíblia. Eu já entendi o que era hipocrisia. Você não se afastou da igreja. O desviado não sai da igreja. Mas você não era a igreja. Não, pastor Pedro, o desviado não sai da igreja. Eu sempre falo, o diabo não tira ninguém da igreja. Ele quer uns anjos lá. Eu saía da casa da minha mãe para dormir na casa da minha prima. A minha mãe não sabia. Eu falo que adolescente mente muito e tem as manhas, né? E eu falava com minha mãe que dormia na casa da minha prima. A minha tia já era mais liberal. Minha prima não era serva do Senhor. Eu estava desviada. Nós saímos para a noite, nós íamos para a boate. E naquela época, na minha época, era diferente do que está sendo hoje. Né? Esse ficar não era igual é hoje. Então eu não ficava com ninguém.
eu gostava de dançar. Eu dançava até 6 da manhã. Então, dava 6 da manhã, nós voltávamos para casa da minha prima, só que 8 horas da manhã eu já estava na escola bíblica dominical. Já conheço essa história. Entendeu? Meus pais Agora, não desconfiaram. A senhora conhece, numa altura da sua vida, a senhora conhece uma pessoa. Sim. E essa pessoa se diz, começa até a frequentar a igreja, colocar roupa de cristão. Exatamente. Como é que foi isso? Olha que interessante. Como eu estava sempre indo e vindo, sem sair da igreja, mas sabia do pecado, né? E o pecado me acusava e ele era pesado, então eu sempre arrependia e voltava para o Senhor. Então, eu acho que o inimigo já estava vendo que ele vai ter que melhorar a estratégia dele. Né? Então, um rapaz do mundo se apaixonou por mim. Eu já estava firme na igreja aos 15 anos novamente. Saiu daquela vida? Saí, está firmada. E aquele rapaz começou a interessar por mim, um rapaz muito bonito, só que eu não queria namorar com uma pessoa que não fosse crente, que não fosse evangélico. Só que ele começou, então, a frequentar a igreja. Né? Nessa época, eu fazia curso de teologia, voltei a ficar muito interessada de novo pela palavra. E ele ficou 6 meses dentro da igreja, ele fez curso de teologia junto comigo. Eu costumo dizer que ele vestiu roupinha de crente, cabelinho de crente, perfuminho de crente, e me convenceu que ele era crente. E nós começamos a namorar. Assim que nós começamos a namorar, com 2 meses de namoro, ele falou que não queria ficar naquela igreja, que ele não gostava do pastor. Eu já estava apaixonada por ele. Eu saí, fui para uma outra igreja. Aí nós fomos para uma outra igreja, deixei ele escolher. Ele não foi nenhuma vez nessa igreja. Então, dali para desviar de novo, foi um pulo. Foi para o mundo. Foi um pulo. Foi para o mundo. E no mundo, indo e voltando, né, da presença do Senhor, não saía da igreja. Aí foi uma segunda experiência na minha vida muito forte. Foi quando eu conheci um outro rapaz ímpio, 10 anos mais velho do que eu. E nós nos apaixonamos, nós ficamos noivos, e aos 17 anos eu engravidei e nós nos casamos. Dessa vez eu saí da igreja mesmo, o pastor fez o nosso casamento e dessa vez eu nunca mais voltei. O casamento foi o último dia que você foi? Foi o último dia que eu fui. Aí foi doloroso demais, porque eu tinha saudade do Senhor, eu tinha um chamado específico para missões, eu iria para a Albânia. Como eu tinha relacionamento com pessoas da Jocum, meu desejo era para lá, meu foco era a Albânia, um país muito pobre da Europa. Tudo foi roubado. Eu deixei que o inimigo roubasse tudo. O inimigo, ele arma, né? Ele tem estratégias, ele tem artimanhas. Exatamente. E ele não tem culpa de nada. Na verdade, nós somos responsáveis dele fazer isso. O roubo, a destruição e a morte é parte de dentro da gente. Ele oferece, você aceita ou não? A tentação, ser tentado não é pecado. Todo mundo é. Cair nela que é o problema. Deixar conceber, Aí gerar. o pecado nasce. Né? Então, eu deixei que o pecado desse à luz. E separa de Deus. Nos separa de Deus. E como é que foi esse relacionamento? Onde ele terminou? Com morte. Né? 4 anos de casada, não consegui voltar para a igreja. Chorava aos pés do Senhor, pedindo que o Senhor salvasse aquele marido. Que eu precisava voltar para a presença do Senhor. Não para a igreja, mas para a congregação. Ele te impedia de ir? Não impedia. Só que como tinha a infidelidade do casamento, uma mulher traída, a autoestima dela é muito baixa. E eu me anulei, eu perdi minha identidade totalmente, dignidade. E eu comecei então a ficar desesperada. Eu era uma mulher muito ciumenta. Eu creio que isso também, o adultério foi culpa também minha, porque eu conhecia a palavra do Senhor. Então, a mulher ciumenta acaba prejudicando muito o casamento. Meu casamento não tinha paz. Ela pressiona muito. Eu pressionava muito ele. E ele sendo do mundo, homem do mundo pressionado. Né? E por mais que existisse amor, né, hoje eu falo assim, eu experimento 2 tipos, né, dois tipos de casamento. Um casamento fora da presença do Senhor, onde eu terminei viúva, né, depois de 4 anos, foi onde eu voltei para o Senhor mesmo. E o segundo casamento com Ariston, né, é um casamento na presença do Senhor. É um casamento que não arde em ciúmes, um casamento que tem paz. Eu experimentei esses 2 tipos de casamento. Né? O que é o Senhor fazer parte da vida do casal? Muda tudo, pastor. A pessoa que não tem Jesus não consegue amar. Acha que ama. Mas não ama. Aquele primeiro marido, igual eu falo, esse amor conjugal, sem o temor de Deus, não evita a infidelidade, não evita a deslealdade, não pode impedir que isso aconteça, porque é da natureza humana. O pecado está enraigado.
Agora, quando o nascido de novo, ele tem temor ao Senhor, aí sim, o Alisson fala assim, o Alisson não me trai porque ele me ama. Ele não me trai porque ele ama o Senhor. Eu não traio o Alisson porque eu o amo. Eu não traio o Alisson porque eu amo o Senhor. Amém. Este amor que nos libertou. Assim como José, né? Exatamente, não se deitou com a mulher de Potifar exatamente. porque não queria pecar contra o seu Deus. Exatamente. Amém. Mas, irmã, nosso programa está encerrando agora, mas semana que vem nós vamos continuar, porque tem um câncer que apareceu na sua vida, mexeu, né, no coração, e vamos ver que Deus fez. Amém. Como é que Deus operou na sua vida. Nós voltamos com Maria Estela Amorim semana que vem. E o programa Restaurando Vidas volta já já. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre as decisões que nós devemos tomar. Nós não podemos ficar parados diante da situação, mas nós precisamos buscar o Senhor e buscar com força, com todo o nosso coração. A graça dele se manifesta a cada um de nós. Agora você precisa tomar posse. Você precisa pular na bênção. E eu quero contar a história de um homem chamado Zaqueu, que se encontra em Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Diz a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, a Tua palavra é linda, Senhor Deus. A Tua palavra tem poder de restaurar vidas, tem poder de salvar vidas, tem poder de cura. E eu quero pedir agora em nome do Senhor Jesus, usa do Teu servo para que a Tua palavra chegue a essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas e faça morada no seu coração. Deus, toca hoje nos corações com o Teu Espírito Santo e transforma vidas para louvor da Tua glória. Amém. Eu quero dizer a você que muitas pessoas se consideram cristãs, mas para ser cristão realmente é necessário ter um encontro verdadeiro com Cristo Jesus. Não é porque você nasceu em uma igreja evangélica ou católica ou uma outra igreja que você já tem garantida a sua salvação. Não, não. Num determinado ponto da sua vida você vai ter que ter um encontro pessoal com Cristo Jesus. Nós não herdamos isso de ninguém. Nós herdamos somente o pecado em Adão. Nós precisamos ter um encontro, ser sarados, ser curados e transformados pela graça de Cristo Jesus. Este homem chamado Zaqueu era um publicano, ou seja, um cobrador de impostos. E os cobradores de impostos normalmente eram gananciosos, eles cobravam além do que podiam, eles eram apaixonados pelo dinheiro, avarentos.
E este homem, ele ouve falar que Jesus vai passar ali por Jericó. E é interessante que esse homem, ele quer conhecer Jesus. Ele tem o desejo de ver quem era Jesus. E este homem, ele tem que fazer o quê? Um esforço maior, porque diz a palavra que ele era de pequena estatura e a multidão estava ali à frente. Interessante, este homem não ficou parado. Este homem, ele demonstrou que ele queria Jesus, que ele precisava de Jesus. Certamente um grande vazio se apoderava no coração dele. As pessoas muitas vezes pensam que o dinheiro pode resolver a vida de alguém, que o casamento legal pode resolver a vida de alguém, uma formatura, uma empresa. Não. A única coisa que pode resolver o seu coração e preencher o vazio é Cristo Jesus. A palavra diz que esse homem, então, não conseguindo acompanhar e ver através da multidão, ele subiu numa árvore e ali ele olhou para ver Jesus. Mas diz a palavra também que Jesus o viu. Olha, Jesus o viu e disse para ele: desce da árvore, Zaqueu, porque hoje me convém ficar na sua casa. Interessante que Zaqueu quis ver Jesus, mas Jesus o viu muito antes. Jesus já conhecia até o seu nome. Jesus amava Zaqueu. Jesus ama você. Jesus se entregou àquela cruz para que você tivesse a grande oportunidade da sua vida de ser salvo. Jesus, então, ele chama Zaqueu e diz a palavra que Zaqueu, ele não fica com a multidão, mas ele faz algo melhor. Ele desce com alegria, hospeda Jesus e ele começa certamente a ouvir Jesus. Quando Jesus entra numa casa, verdadeiramente, essa casa é transformada. Essa casa é modificada. E o que acontece é isso. Todos ficaram de fora o quê? Murmurando. Olha aqui, todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. O mundo, a multidão, estava condenando Jesus, porque estava na casa de Zaqueu. E Zaqueu não deu bola para esses dardos, mas Zaqueu estava alegre, Zaqueu estava desfrutando daquela comunhão maravilhosa que iria transformar a sua vida. Muitas pessoas se dizem cristãs, mas elas são apenas mais um na multidão. Elas até querem conhecer Jesus, mas elas não dão um passo de fé, elas não têm prazer em receber Jesus, elas não têm prazer na palavra, elas não têm prazer em obedecer a Jesus. Zaqueu não. Zaqueu toma atitudes diferentes. E essa atitude, então, faz com que Zaqueu comece a compreender que o amor de Jesus seria liberado sobre a vida dele. Eu quero falar para você que Zaqueu se arrependeu. Houve ali em Zaqueu o que precisa haver na vida daquele que ainda não conhece Jesus: arrependimento. Toda pessoa que olhar verdadeiramente para Jesus, ela vai ver em Jesus o quê? Santidade, perfeição. E quando nós vemos em Jesus santidade e perfeição, agora nós temos que olhar para nós mesmos e ver o quê? Podridão. Totalmente perdido. É necessário o arrependimento. É necessário não conformar com a minha situação. E foi o passo que Zaqueu deu. Zaqueu se arrependeu daquela vida que levava até Jesus entrar na casa dele. Aquele passado de Zaqueu, Zaqueu reconheceu que era um passado podre, era um passado que não tinha graça de Deus, era um passado que não revelava que Deus estava na vida dele, porque era contrário à palavra de Deus. Arrependimento gera o quê? Gera desejo de ter Jesus. Arrependimento gera o quê? Um desejo de ter a vida transformada. O sacrifício de Jesus na cruz é perfeito. Não há como você acrescentar nada nele. Ele é suficiente e perfeito. Mas você precisa crer nesse sacrifício. E você precisa olhar para dentro de você e se arrepender. Zaqueu agora, ele não fica só arrependido, mas ele começa a demonstrar a mudança que Jesus pode fazer nos corações. Zaqueu agora, ele começa a dizer assim: olha, resolvo, Senhor Jesus, dar aos pobres a metade dos meus bens. A primeira coisa que Zaqueu entendeu é que ele não tinha mais amor
a paixão pelo dinheiro, pelas posses. E Zaqueu dá um passo de fé, ele fala, olha, metade aqui eu estou doando. E o segundo passo, se eu defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. As pessoas dizem que já tem Jesus, hoje está na época do batismo, olha, você quer conhecer Jesus, levanta tua mão, vamos para a água. Não. Não vá para a água sem arrependimento, não vá para a água sem uma decisão forte, não vá para a água sem realmente conhecer o sacrifício de Jesus, saber discernir o que é o corpo, o que é o sangue de Jesus Cristo, porque senão você estará fazendo um voto que não irá cumprir. O voto de que Jesus agora vai ser o rei da sua vida e você vai ser submisso e obediente a Ele. Não aceite isso. O batismo é um passo para declarar aquilo que aconteceu no seu coração. O batismo em si, ele não tem nenhum poder, mas ele é para falar assim, olha, um dia eu tive um encontro com o Senhor Jesus, por isso eu estou descendo essas águas, para mostrar a vocês que Jesus, que eu morri com Cristo Jesus, eu fui sepultado com Cristo Jesus, e agora eu levantei um novo homem, e o velho homem ficou na sepultura. Isso foi o que aconteceu aqui. E sabe quem declarou que esse homem realmente estava salvo? O próprio Jesus. Eis que esse também é filho de Abraão. Não pela genealogia, não pela sua genética, mas por ter entendido que só Cristo Jesus é Rei, é Senhor. Zaqueu entregou naquele dia a sua vida de maneira definitiva para Cristo Jesus. Já não é o Zaqueu antigo, mas agora o novo Zaqueu, sarado em Cristo Jesus. E é interessante que a oposição sempre vai lançar dardos contra você. A oposição aqui começou então a reclamar, porque Jesus estava dentro da casa de um pecador. Sabe o que Jesus falou para a população? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Não importa a situação que você se encontra agora. Não importa se você não é uma pessoa legal, não importa se você é uma pessoa que está vivendo a podridão do adultério, se você é uma pessoa criminosa perante a lei, se você é uma pessoa que está distante de Deus, não importa. Importa que Jesus te ama. Ele te ama, apesar de você ter pecado, apesar de você estar vivendo em pecado. Jesus quer restaurar, quer sarar a sua vida. E esta palavra é para que hoje você preste atenção, olhe para Jesus, Jesus na cruz, Ele morreu para te dar o quê? A oportunidade de salvação. Se você, no seu coração, entender que você é um pecador, e você declarar em verdade Jesus como Senhor, os seus pecados estão perdoados, e você nasce de novo em Cristo Jesus. É um favor que eu não mereço, e que você não merece. E Deus, que é rico em amor, Ele tinha esse plano desde antes da fundação dos tempos. Porque eu e você, Ele já conhecia cada um de nossos pecados. Jesus te ama, Ele quer restaurar a sua vida. Aceite-o como Senhor, entenda-se como pecador, declare-se arrependido, em verdade haverá perdão sobre a sua vida. Eu quero orar por você. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque a Tua palavra é viva, eficaz, e ela pode penetrar no mais profundo do coração humano. Senhor Deus, opera na vida dessa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, para que ela seja tocada pelo poder do Teu amor. O Senhor é o único que pode mudar essa história. O Senhor é o único que pode curar, restaurar e transformar a situação desta vida. Faz um milagre hoje, através deste programa, restaura, coloca de pé, salva. É a oração que eu coloco agora no teu altar, esperando a tua resposta. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa realmente buscar a Deus sobre todas as coisas, porque Ele tem para você preparado uma eternidade. Eu te abençoo. Em nome de Jesus. Posso clamar pela fé, posso enxergar.